Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à coletiva de imprensa da técnica Pia Sundhage. Camila, por favor. Oi, Pia, boa tarde. Camila, o microfone está desligado. Tá ligado? Sim, tá sim. Ok. Oi, Pia, boa tarde. Gostaria de saber o que vai ser mais importante para você nesse amistoso de amanhã. Qual é o foco? O que é mais importante de ser observado para você nessa primeira partida? Na realidade, são muitas as coisas que são importantes, né, num jogo, porque já faz muito tempo que a gente não joga. Então, vamos começar e vamos continuar com uma boa defesa e com um bom ataque e realmente ter um bom conjunto. Mas uma coisa que nós, como técnicos e técnicas, sempre temos que fazer é ter uma oportunidade de fazer um bom trabalho técnico, né? No meio tempo, no intervalo, a gente tem que fazer uma mudança, né? Então é importante também ter muita tática. Então espero que amanhã vocês possam ver algo diferente da nossa ataque e da defesa e para ver se funciona, pois acho que essa é uma das coisas mais importantes nos Jogos Olímpicos, né? Conseguir ajustar o jogo tático e não apenas trocar uma jogadora ou outra, mas também o modo de jogar. Oi, Pia, Cíntia, da TV Globo e também do GE. Queria te perguntar, eu entrevistei a Emily e ela falou que a comissão técnica dela preparou um dossiê PIA, que eles chamam, né, dos tempos que você comandou a Suécia, do trabalho que você fez lá. Eu quero que você fale como é se ver como referência no futebol feminino, no futebol geral, e como se faz para se reinventar o tempo todo para o seu jogo não ficar também marcado como uma coisa que todo mundo conheça e não surpreender o adversário. Nossa, essa é uma pergunta estranha, né? Eu tenho muita experiência, né, com culturas diferentes e eu sempre tento ser eu mesma, né? E tento tirar o melhor das jogadoras e também da equipe técnica, né? Então, todos os países é uma nova experiência e eu estou realmente curtindo esse momento, pois tem tantas coisas que eu posso aprender. Então, apesar de ter o meu próprio estilo, apesar do jeito que a gente vai jogar, o estilo da técnica, né? São jogadoras diferentes, são pessoas diferentes, e é por isso que eu acho que é algo tão interessante visitar uma nova cultura. Eu sou fascinada com os brasileiros. Eu realmente espero fazer o meu melhor. E eu espero que vocês consigam ver um pouquinho da organização sueca, um pouquinho daquela, né, a excelente técnica das jogadoras brasileiras com aquela pouca da força e da garra americana. Maíra? Olá. Oi, Pia. Aqui quem fala é Maíra Nunes, sou do Correio Brasiliense. A minha pergunta é o seguinte: os dois próximos amistosos serão disputados entre duas seleções sul-americanas comandadas por mulheres. Do lado do Equador tem a Emily Lima, a primeira técnica mulher da seleção brasileira, e do lado do Brasil, você, a segunda mulher e a primeira estrangeira. Então, a minha pergunta é como você se sente nesse momento, nesse movimento, e como avalia justamente esse movimento de abertura para as mulheres ocuparem esse cargo tão importante dentro da CBF. Primeiramente, eu fico muito feliz que o Jogo das Mulheres, né, deu tantos avanços lá antigamente, né? Nós não tínhamos grandes torneios e criamos os campeonatos europeus e também a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. E o jogo está crescendo tanto, as atitudes estão mudando. E eu acho que as pessoas querem fazer parte
disso que eu digo, eu chamo dessa mudança, né? Querem ter um papel e motivar que a gente faça coisas diferentes. Isso significa que agora nós temos algumas ex-jogadoras se tornando técnicas, né? Como foi o meu caso. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Se vocês amam futebol, se amam conversar sobre futebol, se você tem uma ideia e você de fato quer conseguir competir e trabalhar arduamente, você tem uma oportunidade de ser uma técnica e cabe a você fazer isso. Isso não era o caso quando eu era mais jovem, né? Era difícil até mesmo ser uma jogadora profissional. Então, hoje, jogar contra o Equador com uma técnica mulher, me fala que na América Latina, isso me fala que como o jogo das mulheres está crescendo tanto. Porque lá, antigamente, né, era nos países nórdicos, a gente tinha a Alemanha e depois os Estados Unidos e China, mas hoje é em todos os cantos do mundo. E eu fico muito feliz pelas próximas gerações. Se você quiser ser uma técnica, se você joga esse jogo maravilhoso e você é mulher, você é uma menina, você se torna uma mulher e você se torna uma técnica, se quiser. Né? É isso. Olá, boa tarde, Pia, tudo bem? Aqui é a Gabriele do Joga Pra Elas. Bom, sabemos que o trabalho de observar as atletas e posteriormente chamá-las para uma convocação é algo que acontece ao longo do tempo e demanda tempo. E que você, junto com a comissão técnica, tem feito isso com responsabilidade. Então, com as últimas convocações, um bom número de jogadoras puderam ser testadas. Então, eu gostaria de saber se ainda há um planejamento para convocar outras atletas futuramente até os Jogos Olímpicos, ou vocês já estão bem satisfeitos com o número que conseguiram e vão levar isso adiante? Muito obrigada. Uau, nossa, acho que um pouquinho dos dois, né? Estou muito satisfeita com todas as jogadoras, deram o seu melhor, mas também, quem saiba, exista uma ou outra aí fora que ainda vão ter uma chance e vão acabar chegando de tal forma que eu pense que ela deve jogar na seleção e jogar nos Jogos Olímpicos. Mas eu acho que a gente pode sonhar sobre jogar na seleção nacional brasileira, né, que é uma coisa fantástica, mas se você não conseguir hoje, quem sabe você consegue amanhã. E é por isso que é importante, na minha opinião, trazer um óculos, né, novo sempre que eu estou assistindo um jogo, pois eu tenho que olhar as coisas com uma forma diferente. Existem muitas jogadoras boas no Brasil e no mundo inteiro, na realidade. Mas é preciso dizer que são apenas 18 jogadoras nos Jogos Olímpicos, ou seja, é algo muito competitivo conseguir estar nesse elenco. Mas, por favor, tente, pois essa competição, eu quero ter certeza que a gente tem um time muito forte indo para os Jogos Olímpicos. Oi, Pia, é Renata aqui. Esse foi um ano bastante atípico, né? Com as jogadoras paradas por bastante tempo, a seleção que não joga faz 8 meses, né? E aí eu queria saber se mudou alguma coisa, o que mudou na parte física, na parte tática, até na relação de vocês nesse ano, né, agora nesse retorno aí que vocês vão ter para jogar. Você nota alguma diferença física, tática, na relação de vocês? Que diferenças são essas? Eu acho que é um pouco estressante, preciso dizer isso, né? Eu sei que as seleções europeias estão se classificando para o campeonato europeu, então elas estão jogando. Enquanto isso, nós basicamente só estamos batendo papo, né? Videoconferências, etc. Por isso que eu estou muito feliz que a gente tenha os 2 treinos em Portugal e na Granja Comari. E para responder a sua pergunta, eu não sei. Agora, me parece que a gente está tão feliz de estar de volta. Vamos ver o que acontece nesse jogo, né? Como é que a gente vai lidar com a questão da preparação até aqui. Está ótimo, mas e durante o jogo, né? A gente sabe que aquele primeiro minuto, como é que a gente se comunica com a jogadora no intervalo, se a gente mostra uma foto ou não, como é que a gente lida com a análise feita pós-jogo.
Então, todos estamos muito felizes, né? Mas eu acho que nós já tivemos uma oportunidade de pensar sobre o estilo de jogo, já tivemos tempo para conseguir ver quais são as nossas fortalezas, as forças de cada uma das jogadoras. Então, espero que nós vamos poder nos juntar e que vamos ter muita energia, temos essas videoconferências e agora estamos prontas. Quando eu falo sobre condicionamento, isso sim é uma questão. Mas o trabalho que a gente tem feito com a Capela e a Fabi, nós estão aqui em alguns clubes diferentes aqui no Brasil, estamos apenas coletando dados agora, né? Isso é muito feliz, é muito bom. E acho que isso nos faz com que todos demos um passo a mais à frente, porque é isso, no final das contas é isso. Se a gente sempre der um passo à frente, se a gente correr um pouquinho mais, se a gente correr um pouquinho mais rápido, a gente acaba tomando uma decisão de uma forma mais rápida. É isso, no final das contas é isso. Eu acho que é justamente o que nós temos feito até agora, é só um passo à frente, um passo de cada vez, passo a passo. Boa tarde, Pia Tainá Fiore, do Empório do Futebol Feminino. Bom, nós vimos na sua convocação e também nos treinos que foram transmitidos, muitas jogadoras atuando improvisadas, principalmente na lateral. Eu gostaria de saber qual a diferença que você vê entre improvisação e versatilidade para poder convocar as atletas. Obrigada. Na minha opinião, tá? Eu acho que para criarmos uma seleção vencedora, nós temos que ter coesão, temos que saber um pouquinho de seguir os protocolos, seguir o estilo de jogo. Em alguns momentos, pelo fato de você ter muita experiência como jogadora, você simplesmente quebra todas as regras, né? Mas é preciso ter um pouquinho das duas coisas. Minha função com a equipe técnica é preparar um time quando a gente tem justamente isso, um pouquinho de cada um. Mas isso começa com uma questão fundamental, né? Quando a gente fala, por exemplo, de condicionamento, e também, por exemplo, da gente pensar que a gente pertence ao time, que há uma coesão, a gente quer, né, poder apresentar algo, e a gente quer, de fato, vestir a camisa da seleção. Temos que começar assim, como uma equipe. E então, quando a gente já sabe o estilo do jogo, quando a gente está jogando com todas as forças e de repente a gente surpreende a técnica, né? Esse é o melhor momento. E eu espero que esse momento, que essas habilidades individuais, que isso vá acontecer durante os Jogos Olímpicos. Mas e primeiro e mais importante, é importante ser parte da equipe. E aí, vamos daí em frente, né? É isso. Boa tarde, Pia. Prazer, Jânia Maoca, da Rádio Band News FM. Queria fazer uma pergunta diferente, saindo um pouquinho do contexto desse amistoso, da preparação para os Jogos Olímpicos, né? Aproveitando a repercussão da morte de um ídolo do esporte, Maradona, queria saber, na sua opinião, qual foi o maior legado que ele deixou, além de muitos títulos em campo, posicionamentos muito firmes, né? Deixou saudade aí numa legião de ser nesse cargo tão importante de técnica da seleção. Gostaria de saber a sua visão sobre ele, como um grande esportista mundial. O Maradona, sem sombra de dúvida, foi um excelente jogador de futebol. E, né, temos alguns vídeos quando a gente vê ele jogando e só aquecendo, né? E a gente vê como que ele joga como se fosse uma criancinha. E ele continuou com isso, né? Brincando com a bola e com aquele ritmo, né? Aquela rapidez, aquilo é algo que é especial. E, obviamente, ele é um dos melhores jogadores, ele foi um dos melhores jogadores do mundo, não há dúvida. Boa tarde, Pia. Boa tarde para todos. Patrícia Maria, pelo Portal das Minas. Pia, você conta hoje com um elenco muito versátil e trouxe novos nomes para essa convocação. Em principal, as meninas do Sub-20. Como elas vêm trabalhando e você acha que elas podem ser um diferencial para as próximas partidas? Obrigada.
Eu realmente gosto de ver a juventude, pois lembra aquelas jogadoras mais velhas, etc., que você não pode achar que você está garantida. Elas são jovens, elas estão cometendo alguns erros no campo, mas essa mistura é muito interessante. Então, eu acho que quando a gente tem jovens participando, tentando dar o seu melhor, as jogadoras mais experientes, elas se atentam, né? E, de fato, tentam fazer o seu melhor. E a outra coisa é que a gente tem algumas jogadoras técnicas, né? E é uma surpresa. Quando uma jogadora me surpreende com a decisão, eu amo isso. E nós também temos que respeitar que se a gente entrar pela primeira vez, né? É uma coisa muito importante para aquela jogadora. E eu acho que a jogadora precisa de mais de uma oportunidade. Vejamos quantas delas jogam, quantos minutos. Mas eu espero que elas pensem que esse é o primeiro passo e que vão dar muitos passos. Uma boa parte disso, se você jogou no sub-17 na seleção, se você jogou no sub-20 na seleção, você já tem uma pequena ideia de como é que dá, né? Como é que funciona. E isso também é algo que ajuda muito para a jogadora. Então, realmente, eu quero ver novas jogadoras, pois é isso que este país precisa. Boa tarde, Pia. Aqui é a Rafaela, do Diário do Futebol Feminino. E eu gostaria de falar um pouquinho do futebol nacional. Nesse caso, eu gostaria de saber de você sobre o Campeonato Brasileiro Feminino A2. No último final de semana, nós chegamos na segunda fase, né, nas oitavas de final. E eu gostaria de saber de você se você está acompanhando a competição e qual é a sua avaliação. E se você tem interesse em convocar nas próximas convocações alguma atleta. Muito obrigada. Bem, se nós quisermos ganhar a medalha de ouro, eu preciso dar prioridade a certas coisas. E a prioridade é assistir jogos da Europa com as melhores jogadoras, nos Estados Unidos, na China e aqui no Brasil. Então, eu não tenho tido muito tempo assistindo a A2, né? Mas, tendo dito isso, é muito importante que Simone Jonas, por exemplo, com o sub-17 e sub-20, que elas fiquem de olho nesses jogos. E no final das contas, né? Eu estou aqui há pouco mais de um ano, né? Obviamente que será uma das coisas que eu vou fazer depois dos Jogos Olímpicos, pois hoje eu preciso dar um retorno às melhores jogadoras e de quem vai aos Jogos Olímpicos. E depois disso, vamos ter um novo passo para a juventude. Então, estou dedicando tempo com o A1, né? O A, o primeiro, né? E jogos em outras partes do mundo. Boa tarde, Pia. Lívia Laranjeira, da TV Globo. Pia, você costuma dizer com alguma frequência sobre a importância do aspecto físico para consolidação do time, para a escolha das convocadas. Eu queria saber em que estágio essas jogadoras chamadas e a seleção está nesse momento e o quanto que isso vai ser determinante para que você defina como o Brasil começa jogando, qual é a sua expectativa para o que elas vão entregar dentro de campo. A gente sabe que a pandemia afetou muito esse aspecto físico. É claro que as jogadoras já voltaram a atuar pelos seus times, mas há mais de 8 meses não atuam pela seleção brasileira. Então, queria saber que nota talvez você daria para esse aspecto físico das jogadoras nesse momento. Nós não estamos prontas para os Jogos Olímpicos. Temos um plano e, obviamente, nós já começamos com Capelli e Fábio para ter certeza que a gente vai, né, colocar o dedo na ferida de dizer que isso é importante. E a questão é que se você for uma boa jogadora, você tem que agir durante 90 minutos. Se você está agindo pouco, por baixo condicionamento, você perde a chance de dar o seu melhor.
Então, isso é algo que é muito importante, mas não apenas isso. Se você jogar 90 minutos nos Jogos Olímpicos, se você só tiver 2 dias de recuperação e aí você tem outro jogo, obviamente os níveis de condicionamento precisam estar elevadíssimos. A gente vai chegar lá, não tenha dúvida disso. Ainda não estamos lá. Mas uma coisa, e nunca se esqueçam disso, a gente tem jogadoras rápidas. Então, o que eu falo, né, daquela corrida repetida, né? Você faz uma vez, aí você vai e volta, você vai e volta, você vai e volta. E se você conseguir fazer isso, né, na linha de fundo de campo, etc., você consegue ir, a defesa do outro time vai acabar ficando cansada e, de repente, gol! Então, é importante, se isso for feito, que a gente também ganhe confiança. Essa é a minha experiência dos times, que são times fortes, com bom condicionamento, times que acreditam que vão durar muitos minutos, né? Eles ganham confiança. E se você tem uma jogadora que está com confiança, ela vai jogar um excelente futebol. E eu acho que a gente já começou. Eu acho que nós já avisamos as jogadoras que temos que melhorar o condicionamento e não vai ser fácil, tá? Nada é fácil, né? Se fosse assim, todo mundo ganhava a medalha de ouro, né? A gente precisa ter aquele ânimo, a gente precisa dar mais um passo. E eu acho que até aqui, eu acho que temos a chance de estar prontas, não tenho dúvida disso. E quando a gente falar do próximo ano, nós vamos jogar mais algumas partidas, vão ter mais, né, oportunidade de treinar e a gente vai ter mais tempo de melhorar esse condicionamento. Boa tarde, Pia. Ezio Alessandro, da Rádio Poliesportiva aí do Futebol na Veia. Boa sorte nessas 2 empreitadas aí contra o Equador. Eu queria saber da senhora a impressão que você está tendo aí das instalações do CT Joaquim Grava, que são onde um dos finalistas do Campeonato Brasileiro treina constantemente, né? Queria que você falasse um pouquinho aí, não só dos campos de treinamento, mas da parte de fisiologia, fisioterapia, laboratório. Que impressão que você teve? E se você encontrou muita coisa similar aí nos campos, nas equipes do futebol feminino, ou você acha que ainda falta realmente que as equipes do futebol feminino tenham realmente essa estrutura que o Corinthians tem? E em relação à sua zaga, você traz do seu antecessor o seu pilar, o pilar da zaga, né? Uma zaga já definida que vem sendo convocada constantemente, né? Então eu queria que você fizesse também uma avaliação também das novas zagueiras do Brasil também, da nova geração, as mais novas também, se realmente você está observando alguém realmente que possa vir até realmente vir ser a convocada, antecedendo aí tanto a Copa América como as Olimpíadas de Tóquio. Muito obrigado. Bom, eu queria começar que se a gente quer dar o nosso melhor, a gente precisa de uma boa instalação, né? Lá, antigamente, a gente nem era profissional. Se você é profissional, você precisa ter o tempo inteiro, você consegue se concentrar no seu esporte. E isso é impressionante, né? E agora a gente precisa de instalações. Essas instalações, por exemplo, né? Se você treinar, isso pode ser melhor, né? É um lugar tão lindo, né? Tudo é perfeito lá. Eu adoraria se quando eu fosse jogador a gente tivesse isso, né? Porque naquela época a gente não tinha. E aí a gente precisa, né, de uma boa organização, ou seja, se eu me machuco, é muito importante que a gente tenha apoio imediato. Então toda a equipe por trás do time também é muito importante. E também é uma coisa boa se você tem uma boa técnica, né? Eu já tive técnicas não muito boas, né? Mas se a gente... Esse é um time, é um esporte de equipe, né? Se a gente estiver lá com uma boa instalação, etc., aí sim a gente vai ter a chance de dar o nosso melhor. Então, as instalações é uma parte importante. Ter uma bola boa, ter uma superfície de jogo bom, isso tudo é importante. Com relação à sua pergunta da defesa, eu acho que isso é muito interessante. Eu já vi, por exemplo, a Rafa e a Érica
Se a gente juntar as duas, não é sobre uma defesa individual, a Rafa é isso, é bom, ela faz aquilo. Na realidade, o que importa é como que elas trabalham em conjunto. Para mim, a defesa é de tudo a ver com eu tirar o melhor desempenho delas, mulheres com quem eu estou jogando. Então, essa é a parte difícil, né? Se a gente tem uma atacante e ela está marcando muitos gols, sim, óbvio, todos estão vendo isso. Mas a gente tem que ver como é que elas trabalham em conjunto. Tem tudo a ver com o trabalho de equipe. E não é tão fácil a fazer isso, né? Mas como técnica, eu tenho que acreditar nessa defesa, nas jogadoras que estão no meio de campo, e é justamente isso que eu vou tentar fazer. Obrigada, Pia. Obrigada a todos. Que amanhã, após o duelo entre Brasil e Equador, teremos também coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundhage, ao vivo e zona mista com as jogadoras.